Está chegando mais um jogo decisivo, e o clima no lado bicolor segue tenso, carregado de expectativa, frustração e, principalmente, cobrança. A situação do Papão não é boa, a torcida sabe disso, e o próprio time parece sentir o peso de cada rodada que passa sem vitória. Mas antes de falar da próxima batalha contra o CRB fora de casa, vamos trazer as novidades que estão movimentando os bastidores do clube, especialmente nesse momento em que a janela de transferências está prestes a fechar e todo reforço pode ser decisivo para mudar os rumos da equipe. Para começar, a movimentação nos bastidores ainda é tímida, e o torcedor está perdendo a paciência. Até o momento, apenas 2 nomes foram oficializados: Carlos Eduardo, que atua como volante e também pode fazer a função de meia, e João Marcos, atacante centroavante. 2 jogadores que chegaram em meio ao caos e que, apesar da esperança, ainda nem têm presença garantida na próxima partida. Ambos aguardam a liberação no sistema, e isso pode atrasar ainda mais suas estreias, o que só aumenta a frustração da torcida que esperava reforços mais rápidos, mais pontuais e com impacto imediato. Mas o nome que circulou forte nas últimas horas foi o de Camacho, aquele mesmo que já teve passagem por clubes importantes do futebol brasileiro, como Corinthians, Chapecoense, Vitória e Guarani. Um volante experiente, com rodagem, que já trabalhou com Claudinei Oliveira no ano passado e que, se vier mesmo, pode elevar o nível do meio-campo bicolor, tão carente de qualidade nesse momento. A negociação, segundo fontes de bastidores, estaria em estágio avançado, mas, como o torcedor do Papão já aprendeu, nada é certo até sair no bid. E mesmo com o prazo se encerrando no dia 2 de setembro, a diretoria parece ter perdido um tempo precioso. Primeiro demorou demais para resolver o transfer ban, depois ainda levou um bom tempo para conseguir o certificado de liberação. E só então começou a correr atrás dos nomes que, sinceramente, já deviam estar na agulha há semanas. Agora, faltando apenas 3 dias para a janela fechar, começa a correria desesperada que só reforça o amadorismo de quem comanda o futebol do clube. Enquanto isso, dentro de campo, a preparação para o confronto contra o CRB segue cheia de dúvidas e problemas. E o principal deles continua sendo a situação do atacante Ross. A cada semana, a mesma novela: ele está em transição, ele treinou separado, ele correu no gramado, mas não está liberado. A última informação é de que ele viajou com a delegação para Maceió, onde o time já está treinando desde quinta-feira, mas, mesmo assim, dificilmente vai entrar em campo. Nem mesmo a presença no banco está confirmada. A sensação é que essa lesão virou um fantasma que ninguém entende direito. Ele participa dos treinos, mas nunca está pronto para jogar. E, para falar a verdade, já não dá mais para contar com ele. Se por acaso entrar e fizer um gol, vai ser quase um milagre. Mas, no momento, ninguém mais espera nada. Essa situação já cansou. O torcedor quer soluções, quer jogadores disponíveis, quer respostas. E o Ross, por tudo que envolveu sua chegada e sua permanência, virou um símbolo da decepção. Por outro lado, o meio-campista Vilela tem chances reais de começar jogando. Ele já fez transição, participou normalmente das atividades, e deve ser o único reforço real entre os nomes que estavam em dúvida. E como o meio-campo do Papão está completamente desmontado, a presença dele se torna ainda mais importante. Claudinei está tendo dificuldade para montar o time, principalmente porque as opções que ele tem à disposição não têm dado conta do recado. Denner, por exemplo, está fora com uma luxação no ombro, mas mesmo quando estava jogando, não vinha rendendo. A ausência dele, na prática, não muda muito, e isso é revelador do nível atual do elenco. Já Marlon, que segue sendo escalado apesar da revolta da torcida, é outro caso complicado. Claudinei justificou dizendo que ele treina bem, mas nos jogos, o desempenho tem sido muito abaixo. A torcida está atenta, cobra com razão, e a insistência em alguns nomes virou motivo de piada e revolta. Enquanto os reforços não chegam e os que chegaram ainda não estão liberados, o Papão vai para mais uma batalha no sufoco, desfigurado, cheio de problemas e carente de confiança. O jogo contra o CRB acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió, um lugar que historicamente já foi palco de dificuldades para o time paraense. A verdade é que o retrospecto contra o CRB em Alagoas nunca foi bom, e nesse cenário atual,
a preocupação é ainda maior. Em condições normais, até um empate poderia ser considerado aceitável. Mas o momento do Papão exige mais. A equipe precisa urgentemente vencer, somar 3 pontos, respirar e tentar iniciar uma reação que parece cada vez mais difícil. Claro que um ponto é melhor do que nenhum, mas, diante da tabela, do desespero e da matemática cruel da Série B, só a vitória interessa. E não é que o CRB seja um bicho-papão. Eles ocupam apenas a 10ª colocação, não estão embalados, não são um time imbatível. O problema é o próprio Paysandu, que entra em campo pressionado, sem confiança, sem padrão e com um elenco que até agora não mostrou o mínimo de consistência. A pressão interna é gigantesca. A torcida está perdendo a paciência. A diretoria está sendo cobrada. Claudinei está na berlinda. E tudo isso vai junto com o elenco para dentro de campo. Não é só a bola que pesa. É a camisa, a história, a responsabilidade, a expectativa da Fiel. E isso pode ser um fardo ou um combustível. Resta saber como o grupo vai reagir. O cenário é claro, são 15 jogos restantes e o time precisa vencer pelo menos 8. Uma missão duríssima, mas não impossível. Só que, para isso, vai precisar muito mais do que entrega. Vai precisar de futebol, de organização, de estratégia, de sangue nos olhos. E nada disso tem sido visto com frequência nos jogos do Papão. É preciso virar a chave, mudar a atitude, parar de depender do acaso. A hora da reação é agora. Depois pode ser tarde demais. E um detalhe que está chamando atenção nos bastidores, há a possibilidade real dos próximos jogos em casa, contra Volta Redonda e América Mineiro, serem transferidos para o Mangueirão. E o motivo seria fugir da pressão da Fiel no estádio da Curuzu. Isso mesmo. Existe a chance da diretoria tentar amenizar o clima levando os jogos para um estádio maior, onde a cobrança direta seria um pouco menor. Isso por si só já mostra o quanto a situação está insustentável. O Paysandu virou um time em alerta constante, com medo da própria torcida, com receio de encarar de frente a cobrança que é, mais do que justa, absolutamente necessária. Amanhã, às 16 horas, a bola vai rolar em Maceió. E o que está em jogo não é apenas mais uma rodada. É o orgulho, é a esperança de um clube que ainda tenta se manter vivo na luta por uma recuperação improvável. O torcedor sabe que não dá para se iludir. O futebol apresentado até agora não inspira confiança. Mas, mesmo assim, a Fiel vai acompanhar, vai torcer, vai cobrar. Porque quem ama, não abandona. E quem é bicolor de verdade sabe que, apesar de tudo, ainda dá. Só depende do próprio time mostrar que também acredita. A verdade é que ninguém mais quer papo furado. Chega de promessa. Chega de coletivo explicando derrota. Chega de falar em evolução sem mostrar nada dentro de campo. A torcida não aguenta mais ouvir que o grupo está se esforçando, que a bola vai entrar na hora certa, que o trabalho está sendo feito. Tudo isso já virou discurso vazio. O que o povo quer é ver resultado. E a vitória fora de casa, contra o CRB, mesmo sendo difícil, pode mudar o astral, pode abrir caminho para uma sequência positiva, pode devolver um mínimo de confiança para um elenco que anda completamente perdido. Mas, para isso acontecer, vai precisar ter postura, vai precisar ter coragem, vai precisar querer ganhar mais do que o adversário. Porque, com o futebol apresentado até agora, não tem milagre que resolva. E se o torcedor está cansado de ouvir desculpas, o técnico Claudinei também começa a ficar encurralado. Já não basta mais justificar com a falta de peças, com os desfalques, com o elenco curto. O que se vê é um time mal treinado, sem padrão, que não evolui taticamente, que parece não ter uma ideia clara de como se portar em campo, principalmente quando enfrenta adversários organizados. A escalação do Marlon, por exemplo, virou o símbolo da teimosia. Mesmo jogando mal, mesmo sendo criticado pela torcida em todos os jogos, ele continua como titular. E a resposta de que ele treina bem só piora a situação. Treinar bem é o mínimo que se espera de qualquer profissional. O que interessa é o rendimento no jogo, é a entrega com a bola rolando. E se isso não acontece, tem que mudar.
O problema é que Claudinei parece ter perdido a mão. O time não reage, os jogadores não compram mais as ideias e o futebol do Papão segue numa sequência de atuações sofríveis que preocupam até o mais otimista. E se dentro de campo a situação já é crítica, fora dele o ambiente é igualmente turbulento. A diretoria parece distante da realidade, lenta nas decisões, apática nas ações. A demora para quitar o transfer ban, a morosidade na regularização dos reforços, a falta de transparência nas negociações e a ausência de um planejamento visível deixam o torcedor ainda mais revoltado. Não dá para aceitar que uma equipe da tradição do Paysandu esteja patinando dessa forma. O torcedor não quer luxo, não quer estrela. Quer organização, quer trabalho sério, quer profissionalismo. E o que se vê é um clube entregue à própria sorte, dependendo de lampejos, de milagres, de reações que nunca acontecem. A sensação é de que o Paysandu está vivendo à beira do abismo. Cada jogo virou uma final, cada ponto virou ouro, e qualquer derrota pode ser o estupim para uma crise ainda maior. O elenco sente o peso disso. Dá para ver nos semblantes, nas entrevistas, nas atuações inseguras. Não é apenas uma questão técnica. É psicológica. É emocional. É um time que entra em campo pressionado, que se desespera quando toma um gol, que não consegue reagir diante das dificuldades. E quando isso vira padrão, é sinal de que algo está muito errado na base da estrutura. Não adianta trocar peça por peça, contratar jogador a conta-gotas, improvisar soluções. O problema é maior. É profundo. É a falta de comando, de liderança, de convicção. E isso começa no topo. É por isso que o jogo contra o CRB não pode ser encarado como apenas mais uma rodada da Série B. É um divisor de águas. Se vencer, o time pode ganhar moral, pode respirar e talvez iniciar uma retomada, ainda que tardia. Mas se perder, o buraco vai ficar mais fundo. A pressão vai aumentar. A torcida vai cobrar ainda mais. E a própria diretoria talvez comece a repensar o futuro de Claudinei. Porque o discurso de que ainda dá tempo não cola para sempre. A matemática até pode permitir sonhar, mas a realidade do futebol apresentado é que dita o ritmo. E o que o Paysandu vem jogando até agora é muito pouco para quem quer sair do sufoco. O que mais preocupa é que não existe perspectiva de melhora a curto prazo. Mesmo que os reforços anunciados sejam regularizados a tempo, ainda é cedo para esperar que cheguem decidindo. E os nomes especulados, como o Camacho, por mais que tragam experiência, não são garantia de desempenho imediato. O entrosamento leva tempo. A adaptação ao esquema do técnico leva tempo. E o tempo é justamente o que o Paysandu não tem. Faltam apenas 15 partidas para o fim da competição, e o time precisa de uma campanha quase perfeita para não correr riscos ainda maiores. Isso significa que cada escolha errada, cada escalação equivocada, cada substituição mal feita pode custar muito caro. Nesse cenário, a única certeza é que o jogo de amanhã precisa ser encarado com seriedade máxima. Não dá mais para entrar em campo como se fosse apenas mais uma oportunidade. É a obrigação de todos os jogadores entenderem que a temporada está em jogo. A permanência na Série B está em jogo. A dignidade do clube está em jogo. E a postura precisa mudar. Não adianta mais apenas correr. Tem que correr certo. Tem que correr com objetivo. Tem que marcar com precisão, criar com inteligência, finalizar com frieza. Tem que mostrar que existe comando, que existe trabalho. Porque até agora, o que mais se viu foi um time perdido, que parece não saber o que fazer quando a bola rola. E o torcedor vai estar lá, mesmo que de longe. Vai acompanhar, vai sofrer, vai se revoltar se for preciso, mas vai estar junto. Porque ser bicolor é isso. É não desistir, mesmo quando o cenário é sombrio. Mas o clube precisa respeitar esse sentimento. Precisa honrar essa camisa. Precisa mostrar que está vivo, que tem orgulho, que quer mudar o rumo da história. O empate amanhã não resolve, mas pode ser o mínimo para evitar uma queda livre ainda maior. Agora, se vier a vitória, aí sim pode ser o ponto de virada. Pode ser o jogo que, lá na frente, todo mundo vai lembrar como aquele que iniciou a redenção. E esse é o desafio.
Fazer com que essa partida contra o CRB seja mais do que um confronto. Que ela se transforme em um símbolo de resistência, de superação, de renascimento. A verdade é que o Paysandu chegou a um ponto em que não tem mais margem para erro. E se quiser mudar de verdade, precisa começar agora. Precisa esquecer o que já passou, parar de lamentar o que não deu certo, parar de repetir velhos erros. A cobrança vai continuar, a pressão vai aumentar, e é justamente aí que o verdadeiro time se revela. Porque nos momentos bons, é fácil jogar. Difícil é ter atitude quando tudo está desmoronando. E é isso que o torcedor quer ver, atitude. Não precisa jogar bonito. Precisa jogar com alma. Precisa suar sangue se for preciso. Precisa mostrar que ainda existe um grupo ali dentro que não aceita a derrota como normal. E caso o cenário siga complicado, é melhor que a diretoria já tenha um plano B. Por que insistir nos mesmos caminhos que não deram certo é cavar a própria cova? O tempo de paciência está acabando. O torcedor não vai aceitar mais desculpas. E se o Papão quiser terminar essa temporada de cabeça erguida, vai ter que começar a construir isso a partir de agora. Com atitude, com verdade, com compromisso. Porque, se depender apenas da boa vontade da torcida, já estava garantido. Mas futebol se faz dentro das 4 linhas. E amanhã, contra o CRB, é a hora de mostrar que ainda existe esperança. Mesmo que pequena. Mesmo que difícil. Ainda há tempo. Mas não dá para esperar mais. É agora ou nunca. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Paysandu, conhecido por suas movimentações estratégicas e por sempre buscar reforços capazes de transformar o desempenho em campo, parece ter dado mais um passo ousado nesta temporada ao anunciar Lucas Lima como seu novo reforço. O nome do jogador, que há muito vinha sendo especulado em várias equipes da região norte, finalmente foi confirmado nos bastidores do Papão, e a notícia rapidamente começou a circular entre torcedores e especialistas do futebol local. Apesar de ainda não haver detalhes completos sobre a negociação, fontes próximas ao clube garantem que a contratação representa um investimento significativo, não apenas financeiro, mas também em termos de estratégia esportiva. Lucas Lima chega com a responsabilidade de contribuir de forma imediata e consistente, sendo esperado que traga experiência e criatividade para o meio-campo, posição onde o Paysandu tem buscado mais consistência nas últimas temporadas. O jogador, que possui uma trajetória marcada por passagens relevantes em clubes de grande porte, tem a reputação de ser articulador de jogadas e de oferecer visão de jogo diferenciada, características que o Papão acredita serem essenciais para conquistar os objetivos do ano. Os torcedores, naturalmente, receberam a notícia com entusiasmo, comentando incessantemente nas redes sociais e em grupos de discussão sobre o impacto que Lucas Lima poderá ter na equipe. Entre os burburinhos que circulam, alguns já começam a especular se o jogador será capaz de assumir o protagonismo em partidas decisivas e se conseguirá replicar o desempenho que o consagrou em suas experiências anteriores, mantendo uma regularidade que muitas vezes faltou ao elenco do Paysandu nos últimos campeonatos. A expectativa é de que, com sua chegada, o Papão consiga não apenas fortalecer o meio-campo, mas também abrir novas possibilidades táticas para o técnico, permitindo que a equipe explore diferentes estratégias ofensivas e defensivas com maior precisão e inteligência, algo que tem sido uma demanda constante nos últimos anos, especialmente em partidas de alta pressão e confrontos diretos com rivais históricos, onde qualquer detalhe pode definir o resultado final. O impacto de Lucas Lima no Paysandu, portanto, já começa a ser tema de conversas intensas nos bastidores, criando um clima de otimismo e, ao mesmo tempo, de curiosidade sobre como ele se adaptará à nova realidade do clube e às expectativas da torcida que sempre exige entrega total e comprometimento em campo. A chegada de Lucas Lima ao Paysandu não apenas movimenta o mercado, mas também cria um cenário de especulações sobre a reconfiguração do elenco e a forma como o técnico poderá utilizar suas habilidades de maneira estratégica. Rumores indicam que sua adaptação ao estilo de jogo do Papão será rápida, graças à experiência acumulada em clubes de alto nível, onde enfrentou desafios táticos complexos e adversários de grande qualidade. Os torcedores,
por sua vez, já começaram a criar expectativas elevadas, imaginando combinações com outros jogadores-chave do time e discutindo como a chegada de Lucas Lima poderá redefinir o protagonismo dentro do grupo. Há quem diga que o meia poderá assumir a função de articulador principal, distribuindo passes e organizando ofensivas com maior precisão, enquanto outros levantam a hipótese de que ele trará um equilíbrio defensivo importante, ajudando a proteger a retaguarda nos momentos mais críticos das partidas. No meio desse burburinho, a diretoria do clube mantém um silêncio estratégico, alimentando a aura de mistério e aumentando a curiosidade sobre detalhes do contrato, como duração, salários e bônus por desempenho, enquanto o jogador já se movimenta nos bastidores, realizando exames médicos e conhecendo a estrutura do clube, preparando-se para iniciar os treinamentos com intensidade máxima. Alguns comentários entre especialistas sugerem que Lucas Lima poderia influenciar diretamente na formação de jovens talentos, atuando como mentor dentro do grupo e compartilhando experiência, o que reforça a ideia de que sua contratação não se limita ao aspecto técnico, mas também ao impacto psicológico e motivacional que ele poderá ter sobre o elenco. A expectativa é que, nos próximos jogos, o Papão mostre uma nova cara em campo, com jogadas mais organizadas e maior capacidade de manter posse de bola sob pressão, aproveitando ao máximo a qualidade de Lucas Lima e transformando a equipe em um adversário mais sólido e imprevisível, elevando o nível do campeonato local e chamando a atenção de rivais que terão que se adaptar a esse reforço de luxo. Os boatos sobre sua primeira atuação como titular já correm soltos, com torcedores apostando na formação inicial e imaginando possíveis duelos memoráveis contra times tradicionais, enquanto a imprensa esportiva observa atentamente cada passo do clube, pronta para transformar qualquer declaração ou gesto em manchete, reforçando ainda mais o clima de expectativa em torno do nome de Lucas Lima e do impacto que ele poderá causar no Papão. O burburinho sobre Lucas Lima no Paysandu ganhou contornos ainda mais intensos quando surgiram especulações sobre o efeito que sua presença terá no estilo de jogo da equipe. Fontes próximas ao clube comentam que o técnico planeja ajustar a dinâmica do meio-campo para aproveitar ao máximo a capacidade de passe e a visão de jogo do jogador, criando novas oportunidades ofensivas e, ao mesmo tempo, fortalecendo a transição defensiva. Os torcedores, naturalmente, se empolgam com a possibilidade de assistir a jogadas mais rápidas e bem articuladas, imaginando combinações entre Lucas Lima e os atacantes mais velozes do elenco, que poderiam explorar espaços de maneira mais eficiente graças à inteligência do novo reforço. No entanto, alguns especialistas alertam que, embora o talento seja inegável, a adaptação ao ritmo da equipe e a pressão da torcida será fundamental para que o desempenho corresponda às expectativas elevadas. Há rumores de que o jogador já começou a interagir com alguns membros do elenco, realizando treinos diferenciados e conversando sobre estratégias, o que indica que o processo de integração está sendo tratado com seriedade e cuidado. Enquanto isso, nas redes sociais, a notícia se espalha rapidamente, alimentando debates acalorados sobre qual será o impacto real de Lucas Lima no Papão e como ele poderá influenciar a campanha da equipe em competições importantes. Alguns fãs especulam sobre a possibilidade de ele assumir a função de líder em campo, conduzindo o ritmo do jogo e orientando companheiros mais jovens, enquanto outros destacam sua capacidade de criar jogadas inesperadas, capazes de desequilibrar qualquer defesa adversária. Dentro desse clima de expectativa, também surgem comentários sobre possíveis alterações na escalação titular, com a inclusão de Lucas Lima provocando mudanças táticas que poderiam beneficiar ou desafiar o elenco atual. A diretoria, por sua vez, mantém uma postura discreta, permitindo que a notícia circule de forma natural e que o mistério sobre o impacto do reforço aumente, alimentando rumores e especulações que tornam o ambiente em torno do Paysandu ainda mais fervoroso e cheio de expectativas, deixando todos ansiosos para a estreia do jogador e para ver como ele será capaz de transformar o Papão em um time mais competitivo e criativo, elevando o nível do futebol apresentado nas próximas partidas. O clima de ansiedade em torno de Lucas Lima no Paysandu se intensifica à medida que torcedores, jornalistas e comentaristas tentam imaginar o impacto do jogador em situações de alta pressão. Rumores indicam que sua presença poderá alterar não apenas a dinâmica do meio-campo, mas também a postura mental do elenco, oferecendo mais segurança e confiança em momentos decisivos. Alguns boatos sugerem que o jogador, conhecido por sua calma e capacidade de decisão, poderá ser o diferencial em partidas equilibradas, nas quais a precisão nos passes e a visão de jogo fazem toda a diferença.
A imprensa esportiva local acompanha de perto cada movimento do Papão, especulando sobre os primeiros treinos e possíveis combinações que Lucas Lima poderá desenvolver com os colegas de equipe, enquanto os torcedores discutem incessantemente a escalação ideal e a formação que mais beneficiará a integração do novo reforço. Além disso, surgem comentários sobre como sua chegada poderá influenciar jogadores jovens e talentos emergentes, com alguns acreditando que ele poderá atuar como um mentor dentro do grupo, transmitindo experiência e ensinamentos valiosos para o crescimento do elenco. O impacto psicológico de sua contratação também é amplamente discutido, com a expectativa de que Lucas Lima possa elevar o moral do time e incentivar uma mentalidade vencedora, especialmente em confrontos de grande importância ou em jogos decisivos no campeonato. Os boatos incluem ainda possibilidades táticas, como mudanças na postura defensiva e ofensiva, ajustando a forma como o Papão transita entre setores do campo, algo que poderia tornar o time mais imprevisível e difícil de ser enfrentado pelos adversários. Enquanto a comunidade esportiva vibra com a novidade, o ambiente nos bastidores do clube permanece ativo, com treinamentos intensos e preparativos cuidadosos para integrar Lucas Lima de maneira eficaz, garantindo que sua chegada seja sentida não apenas pelo talento individual, mas também pela capacidade de transformar a equipe como um todo, criando novas estratégias, fortalecendo a identidade do time e elevando as expectativas para o restante da temporada. Cada detalhe da contratação, desde os primeiros treinos até a estreia, está sendo analisado com atenção e ansiedade, fazendo com que a chegada de Lucas Lima se torne um verdadeiro evento dentro do calendário esportivo do Paysandu e um assunto central nas discussões entre fãs, especialistas e comentaristas do futebol local, transformando rumores em uma narrativa contínua de entusiasmo e expectativa. Entre especulações, rumores e análises, a confirmação de Lucas Lima no Paysandu já desperta debate sobre o futuro do clube e sobre as implicações de sua chegada para o restante do elenco. Torcedores discutem incessantemente sobre como sua presença poderá influenciar o desempenho do time em jogos decisivos, enquanto comentaristas levantam hipóteses sobre alterações na estratégia do técnico e possíveis ajustes no sistema de jogo. A expectativa de integração rápida é alta, e rumores indicam que o jogador está sendo submetido a um acompanhamento próximo, tanto físico quanto tático, para garantir que sua adaptação seja eficiente e que possa contribuir de imediato. Nas redes sociais, surgem especulações sobre a formação ideal do Papão, com um Lucas Lima como peça central, e debates sobre como combinar sua capacidade de criação com a velocidade e explosão de outros jogadores, maximizando o potencial ofensivo do time. Comentários sobre seu impacto no ambiente do vestiário também se espalham, com fãs acreditando que ele trará mais experiência e liderança, ajudando a consolidar um espírito de equipe mais sólido e coeso. A imprensa esportiva local reforça o clima de expectativa, analisando cada declaração de dirigentes, atletas e do próprio Lucas Lima, transformando rumores em manchetes e aumentando o burburinho em torno do reforço de luxo. Há ainda especulações sobre como ele poderá influenciar futuras contratações e decisões estratégicas do clube, posicionando o Papão como um time mais ambicioso e competitivo. A movimentação no mercado e a atenção concentrada sobre Lucas Lima refletem a importância da contratação, sugerindo que o impacto não será apenas momentâneo, mas possivelmente transformador para a equipe. Enquanto a temporada se aproxima, torcedores permanecem atentos, discutindo cada detalhe com entusiasmo, imaginando como a chegada desse jogador poderá redefinir a história recente do Paysandu, trazendo uma combinação de talento, experiência e liderança que todos esperam que se traduza em conquistas dentro e fora de campo, consolidando a sensação de que o clube fez um investimento que pode marcar uma era e gerar repercussão duradoura na memória da torcida e no cenário esportivo regional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!